Boa noite, gente. Vamos aguardar aí mais pessoas entrarem na live. Vamos iniciar a nossa maratona Novo Horizonte no Direito, onde hoje teremos a satisfação de receber a nossa promotora Fernanda Henriques da Nóbrega, professora de processo, foi professora de processo penal, promotora na comarca de Gravatá e também em Vitória de Santo Antão, membro do Conselho do Ministério Público. Estamos só aguardando a entrada dela já para a gente começar a fazer já sobre o tema de hoje, que é o papel do Ministério Público no combate ao Covid-19. Então a promotora vai trazer diversos esclarecimentos sobre o papel do Ministério Público nessa luta, nessa pandemia que a gente infelizmente está vivendo, e também as novidades, né? Muitas dúvidas que as pessoas têm com relação ao acréscimo na restrição, no isolamento, a necessidade ou não do lockdown, quais são os combates que o Ministério Público pode estar fazendo com relação a Vamos lá, quer aí, pessoal? Tá escutando direitinho? Áudio e vídeo tá funcionando legal? É importante aí saber de vocês. Alguém pode escrever aí se está tudo certinho com relação à internet? Pessoal, tá travando. Vou iniciar aqui então pelo 4G. E aí, Matheus, tudo certo? Vamos ver agora se melhorou, pessoal. Keila, é importante os comentários para a gente poder verificar as perguntas, né? Então eu vou deixar, tá? E aí, melhorou, pessoal? Um pouquinho. Duda, melhorou? Fernanda, pode solicitar a participação aqui para aceitar? Michele, pronto, tá ok, tudo certinho. Ana, mergulhão entrando aí. Michele, Tiago. Maravilha, pessoal. Vamos começar. Fernanda, tá conseguindo visualizar? Deixa eu ver se eu encontro Fernanda. Pronto, agora. A Fernanda vai entrar agora, já aceitei, né? Professora, que prazer enorme receber. Prazer meu. Boa noite. Boa noite a Boa todas, noite. a todos. Estamos aqui. Que maravilha, professora. professora. Viu? Atender o seu convite e estar aqui conversando com as pessoas é uma alegria. Pois é, um tema de bastante relevância para a sociedade. A senhora, como membro aí do Ministério Público, tem trabalhado na linha de frente nas ações de combate, e as pessoas precisam saber qual é o papel do Ministério Público e uma série de outras perguntas que a gente tem aqui para fazer, né? Mas aí, antes de antemão, vou apresentar o breve currículo aqui, que a gente fez uma leve pesquisa, né? Então,
Professora Fernanda Henriques da Nóbrega, membro do Ministério Público. A senhora é pós-graduada em processo penal, ou melhor, em processo, né? Direito processual. Foi professora da Facol durante vários anos, inclusive minha professora, uma honra enorme ter ela como professora. Foi promotora de diversas comarcas, né? Entre elas, a primeira foi a de Flores, que eu lembro muito bem que a senhora sempre falava bem disso, lá na faculdade. E entre diversas outras cidades, Bezerros, até que chegou em Gravatá, e Gravatá não quis mais sair, entrou no seu DNA, né? A cidade tão querida. Plantei minhas raízes. Pois é, que maravilha. Uma paraibana conseguiu fixar raízes aí em Gravatá. E agora também está trabalhando em Vitória de Santo Antão, né? Fazendo na comarca também de Vitória, não é isso? No Polo de Custódias, em Vitória. Pronto. Isso mesmo. Pronto, maravilha. Então, professora, primeiramente a palavra é toda sua. A senhora poderia já... Pois não? Eu não estou vendo os comentários nem quem está entrando. Não está aparecendo. Abraão, nosso seu esposão, acabou de entrar aqui e escreveu promotora top. Eu não estou vendo ninguém. Ele é suspeito, né? Mas eu agradeço. Eu não estou vendo ninguém aqui. Não está aparecendo ninguém para mim. Eu não sei se é o caso de sair e entrar novamente. Eu não consigo ver ninguém. Mas vamos lá. Mas aqui eu estou conseguindo ver perfeitamente. O pessoal está conseguindo ouvir e ver a professora. Tudo bem, até muita gente de Gravatá também entrando aí. Pois é, e eu não posso nem ver para agradecer. Eu não estou conseguindo ver, não está subindo aqui. Pode deixando que eu vou agradecendo aí. Mas no mais, a senhora... Opa, e aí, agora melhorou? Não, tá do mesmo jeito. Mas deixa lá, bora lá. Vamos embora. Então, assim, primeiramente a gente poderia fazer um resumo aí, quais são as ações que a senhora tem feito, ou que o Ministério Público também pode até colocar sobre os colegas nesse trabalho em relação ao combate ao Covid, né? Arthur, todo mundo sabe que a Covid pegou o nosso país despreparado, né? E meio que de repente. Nós fomos surpreendidos com o isolamento a partir de meados de março, né? Se eu não me engano, 17 de março, 16 de março, alguma coisa assim. Isso. E a partir de então, o Ministério Público, através do nosso procurador-geral, doutor Disseu Barros, e dos colegas que coordenam os centros de apoio operacionais nas promotorias, começaram a desenvolver ações e a padronizar atuações para nos orientar como promotores de justiça. Foi criado, claro que tudo com muito respeito à independência funcional de cada um. Foi criado um grupo com todos os... Nós já tínhamos um grupo de coordenadores de circunscrição, inclusive eu coordeno a circunscrição de Vitória de Santo Antão, que é a 12ª circunscrição, e nós diariamente recebemos notícias, orientações e uma prestação de contas do que tem sido feito pelo Ministério Público em todo o Estado. Então, já foram publicadas várias portarias de organização interna, já foram expedidas várias recomendações pelo Procurador-Geral, várias notas técnicas pelo CAUP da Saúde, Educação, Consumidor, Cidadania. Então, todo mundo é envolvido na prevenção e no combate à Covid-19. Nós, nas cidades, também já emitimos várias recomendações e temos acompanhado de perto o trabalho do Poder Público Municipal, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Nós temos cobrado as providências e temos atuado nesse sentido mesmo, com todo esse respaldo da Procuradoria-Geral e tomando as providências que são pertinentes para essa prevenção e esse combate. Além do mais, apesar de estarmos em trabalho remoto, né, nós continuamos desenvolvendo todas as atividades que nós desenvolvíamos antes. Nós continuamos analisando processos, nós continuamos fazendo audiências de custódia e nós já começamos a fazer audiências através de videoconferência, né? Através de videoconferência, nós já começamos a realizar algumas audiências. Interessante. Aqui em Gravatá, nós já tivemos audiências concentradas nesse sistema e nós estamos, assim, vamos dizer, adaptando, todo mundo está se adaptando a esse tipo de trabalho, né? E nós estamos nos adaptando para
realizar outros atos, outras audiências também pelo mesmo sistema. Todas as reuniões com o Ministério Público têm sido dessa forma. Nós conversamos sempre. As sessões do Conselho Superior, para o qual eu também fui eleita para um mandato de 2 anos, elas voltaram a ser realizadas agora como teleconferência. Nós já tínhamos implementado o sistema de sessões virtuais e agora, além da sessão virtual, nas quais a gente viu os votos para apreciação, nós estamos fazendo sessões por videoconferência. Então, o trabalho não parou. Pelo contrário, a produtividade aumentou consideravelmente durante esse período, né? E estamos indo, vamos trabalhando e seguindo aí, tentando combater essa tragédia, né, que se abateu sobre o mundo e sobre o nosso país. Verdade. Tem aqui o Valdemir Lira, está dizendo que a população tem um orgulho da promotora atuante em nossa cidade, ou seja, provavelmente é de lá de Gravatar, entre outros comentários aqui. Então, foi até um ponto forte que a senhora tocou, professora e querida amiga, que é justamente essas novas ferramentas que o direito, que os operadores do direito vão ter que aprender a manusear, porque vai se tornar uma realidade não só no período de pandemia, como também na pós-pandemia, né? Exatamente. É importante. Uma nova realidade. São novas práticas. Pois é, estamos vendo o legislativo também fazendo sessões remotas e também agora o judiciário ampliando, porque já tinha também, de certa forma, os processos eletrônicos, mas agora praticamente estão sendo concentrados lá. Então, realmente é importante. Uma das perguntas aqui... Pois não, professora, à vontade. Não, só para complementar. E a gente vê que quanto dinheiro a gente gastou em reuniões presenciais e que poderia ser dispensado. Na verdade, poderia ter sido economizado e aplicado em outras áreas. Questão de segurança também, né? Tem que transportar o réu preso e todo o aspecto que se leva nisso. Realmente o custo para o Estado e a segurança também. São procedimentos aí que podem ser mais... por mais tragédias, por mais danoso que seja esse período, essa doença e tudo que a gente tem vivido, muita coisa boa também vai sair disso, né? Nós vamos nos reinventar, a gente está se adaptando cada dia para aprender a conviver com essa situação e com outras que poderão vir disso aí. Verdade. Pessoal que estiver aí assistindo e tiver perguntas, principalmente os nossos acadêmicos aí do primeiro período, fiquem à vontade, viu? Aproveitem bastante aí sobre a presença aqui de nossa professora. Então, professora, primeiramente eu vou perguntar qual é o seu posicionamento sobre esse isolamento que está sendo hoje praticado. A senhora acha interessante, esse é o melhor, necessário também, né, o isolamento? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? Arthur, nós temos visto no cenário mundial que os países que praticaram isolamento desde o início são os que têm melhor se saído nessa situação, né? Verdade. Eu leio muitos artigos científicos, eu procuro me aprofundar e vejo que por enquanto, é a melhor saída. Enquanto nós não temos vacinas, enquanto nós não temos um remédio eficaz, nós precisamos mais eficaz, né? Isso, nós precisamos de fato nos isolar. Quem pode tem que se manter isolado, mas é isolado de verdade, porque a gente tem visto o quê? Eu estou em casa, mas eu saio para visitar meus familiares, eu saio para assistir uma live com meus amigos, né? Eu vou para fazer supermercado, eu vou com 2 pessoas da minha casa. As pessoas têm que entender o sentido da palavra isolamento, né? No pagamento do benefício emergencial, né? Do governo federal. Emergencial, do governo federal, a gente vê 2, 3 pessoas da mesma família numa fila. Né? Não é necessário. Há pessoas ali para ajudar. Então, quanto mais gente sair de casa, mais gente pode adoecer e ser contaminado. Nós estamos vendo diuturnamente aí nos noticiários que o nosso estado é um dos estados mais atingidos. E a nossa capacidade de hospitalar de leitos de UTI já se esgotou. Né? Então, nós já estamos numa situação muito crítica. E muita gente tende a não, vamos dizer, não acreditar que isso está acontecendo, eu acho, e não tomar as precauções necessárias. Eu confesso a você, desde o dia 16 de março, eu estou em casa. Eu saí
raríssimas vezes, e por questões de trabalho De só. trabalho. Não saí Entendo para mais perfeitamente. nada que não fosse isso. Questões laborais. Então, assim, é necessário que quem pode, porque a gente sabe que não é todo mundo que pode ficar em casa, que tem pessoas que estão exercendo funções essenciais, que existem pessoas que estão trabalhando para que nós possamos ficar em casa, mas é necessário que quem pode fique em casa. Vai passar. Quanto mais a gente demorar a entender A que o entender isso, isolamento é mais necessário, tempo vai ter que mais ficar, tempo a verdade. gente vai ter que ficar em casa. Então, eu acho que é necessário sim. Importante. E, em específico para Pernambuco, a gente está vendo muito essa palavra, alguns estados já aderiram, e está essa polêmica aqui no estado em relação à necessidade ou não, a aplicação ou não do lockdown. Então, se Isso. a senhora tiver uma explicação melhor para também para as pessoas entenderem o que é o lockdown, para não assustar tanto, a palavra assusta, né? E aí, para as pessoas entenderem também qual é o seu posicionamento com relação a essa ampliação para o lockdown. Arthur, o lockdown é um fechamento total, né? Das atividades consideradas não essenciais, e aí são essenciais mesmo, porque aí só fica funcionando supermercado, farmácia e serviços de saúde, né? E, nesse caso, as pessoas têm um controle para sair de casa, tem que comprovar porque estão saindo de casa, não pode sair aleatoriamente, há fechamento de ruas, quer dizer, é uma situação bem radical mesmo de Verdade. isolamento, é a mais radical de isolamento, né? Então, é complicado, digamos assim. Há cidades que já demandam um lockdown, principalmente por conta do nível de desobediência das pessoas. E a gente não tem como, quando eu digo a gente, é o poder público, é a polícia, não tem como coibir as pessoas de circularem, porque a nossa Constituição assegura o direito de ir e vir. Né? É um Verdade. direito constitucional de ir e vir. Então, só com uma medida extrema, restritiva, nós temos como tentar controlar e manter essas pessoas dentro de casa. E aí vai ter aplicação de multa, e aí vai ter sanções penais, e aí vai ter uma série de coisas que podem ser aplicadas, que podem ser definidas para manter as pessoas em casa. Porque o problema é que o vírus circulando, ele vai circulando e vai atingindo o maior número de pessoas e os hospitais não aguentam. E aquela pessoa mesmo que não cumpriu o isolamento como devia é quem vai mais tarde sofrer na pele essas consequências e reclamar e falar e cobrar das autoridades as providências. Né? Isso é um ponto que é bom se dizer. Então, toda a nossa luta hoje é para que as pessoas de fato se mantenham isoladas, né? Que fiquem em casa e obedeçam o regramento das autoridades, as determinações, que façam a higienização da forma como determinada, que tentem, pelo menos, fazer quem pode, quem consegue, né? Para que a gente evite que o maior número de pessoas se contamine. Verdade. Então, Arthur, agradecer aqui. eu não estou conseguindo ver ninguém que Estou vendo está na aqui, eu live. vou ler aqui os Eu não comentários, tá? consigo. Mas Entrou antes aqui disso, o... então, já que eu não estou vendo, eu queria agradecer a Agradeço a tudo todos que já. estão na live, meus amigos, meus alunos, meus ex-alunos, quer dizer, meus ex-alunos, Muita gente né? aqui, ex-aluno, As pessoas do o presidente Instagram, aqui da faculdade, a presidente e o diretor-geral também, Gilberto Cladino e Rita Claudino estão presentes. Luciana Lins comentou aqui que, infelizmente, a falta de consciência das pessoas. Tia Lu está aqui presente, deixa eu ver quem mais. Muita gente aqui da época da nossa faculdade também estão aqui presentes, deixando o coisa boa. recado. Então, Luciana, aí, vamos lá. obrigada. Né, colocaram aqui, deixa eu ver um comentário. É interessante notarmos que vivemos uma situação complicada, pois de um lado temos o fechamento de tudo e do outro o povo mais pobre, carente e mais vai chegando até falecer, que seria um caos. Realmente, né? E eu compreendo essa questão da economia e nós temos observado isso também. Mas é mais um ponto que a gente sustenta o isolamento social. Por quê? Porque quanto mais tempo, como eu falei antes, nas ruas, mais tempo vai demorar para as coisas voltarem ao normal, né? Michele Barreto está dizendo aqui que ama essa amiga. Evânia Arruda está dizendo que é fã de Nandoca.
É uma maravilha, né? Recebemos aqui a professora. Vamos para Que outra pena pergunta, que eu professora. não consigo ver os comentários. Eu não entendi por quê, mas tá tudo bem. Não é, mas eu vou comentar, vou ler todos aqui, tá? Então vamos Tá. lá. Existe alguma fiscalização por parte do Ministério Público em relação à veracidade desse número de óbitos causados pelo Covid? Arthur, você sabe que das nossas funções institucionais é fiscalizar o aplicamento da lei, ou a aplicação da lei, né? E a aplicação e o cumprimento da lei. Então, todos os colegas que são da área de saúde estão empenhados nessa fiscalização, certo? Então, nós temos acompanhado as divulgações. Há municípios em que você verifica que o número de casos divulgados não é o mesmo que a gente vê divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ou CIOVES, e aí nós procuramos saber por que essa São, né, as formas discrepância, né? das políticas Porque públicas que eles estão fazendo, né? isso, porque essas diferenças é porque alguns municípios consideram os casos ainda em investigação como casos da Covid, outros só divulgam aqueles casos que realmente o CIOVES divulga no seu boletim diário, E mas alguns isso aí, está. para a população entender que, às vezes, alguns municípios eles trabalham até com 4, 5 dias de atraso, que, por exemplo, um conhecido deles lá faleceu de Covid. Só vai entrar no caso Exatamente. quando confirmar. Então, 4, 5 dias depois. Quando o CIOVES confirmar, quando houver uma Exato. confirmação do exame. Então, muita gente adoece, faz o exame em Caruaru, e o laboratório demora a comunicar a rede, né, a secretaria, e aí esse resultado demora a chegar ao município. Outras pessoas Verdade. vão para outras cidades e se tratam lá, e apesar de ser de Gravatá, os casos são computados como se fosse daquela outra cidade, Caruaru, Recife, etc. Então, muitas vezes esse número não corresponde à realidade do município por conta dessa falta vamos dizer assim, dessa falha na comunicação com o órgão estadual. E também a Verdade. gente não pode ser leviano, a gente tem que considerar que pouquíssima gente está sendo testada. Então, Isso é um quando as fato pessoas determinante aqui no forem Estado. testadas regularmente, esse número provavelmente vai subir bastante. Porque muita gente teve os sintomas, mas não se dirigiu à rede pública, não Concordo. comunicou à vigilância epidemiológica, e aí esse número não entrou nas estatísticas. E esses são os principais casos que vão acabar transmitindo para outras pessoas, porque a pessoa às vezes nem acha que tem uma gripe realmente normal, ou até está assintomático, e ele vai ao mercado normal, ele entra, faz as Vai à atividades, e aí sim farmácia. prolifera de vez, né? A contaminação. Verdade. Então vamos para a próxima pergunta. Como está sendo realizada essa fiscalização por parte do Ministério Público em relação aos gestores, prefeitos, secretários, com relação a esses gastos que estão sendo repassados, tanto pelo governo federal, como também essas compras sem licitação, em que alguns prefeitos estão se aproveitando do estado de calamidade, né? Mas aí a gente queria saber se existe alguém que está fiscalizando em relação a esses gastos para que não existam mais tanta corrupção ou tanto problema a mais do que a gente já está passando. E sem falar que nós estamos em ano eleitoral, né, Arthur? Então, tudo Exatamente, é isso muito aí tem perigoso, que, é essa verdade. atenção tem que ser redobrada. Então, assim, Verdade. nós temos os colegas do patrimônio público e aqueles que atuam nas comarcas vamos dizer, em uma promotoria multidisciplinar, em uma promotoria única, né? A clínica Uhum. geral. Todos nós, a maioria de nós, instauramos procedimentos administrativos para acompanhar a Covid. Em várias áreas. Em várias áreas. Na saúde, no patrimônio público, na cidadania, na educação, porque cada área tem o seu aspecto e tem a sua correspondência dentro desse problema. Né? A gente viu a questão das escolas, que os alunos estão sem aulas presenciais, então já saíram notas técnicas pelo consumidor em relação às mensalidades, em relação aos contratos. Verdade. Nós pedimos recomendação, aí em Vitória de Santo Antão também, várias cidades fizeram do mesmo jeito, várias promotorias fizeram do mesmo jeito. Hoje nós recebemos uma nota técnica do Centro de Apoio à Educação, já tratando da carga horária. Então, todo tempo nós estamos conectados com esses problemas, com essas questões do Ministério Público e estamos atuando, prevendo e fiscalizando as ações. Então, nós cobramos respostas do Poder Público Municipal,
Tudo isso está sendo alimentando os nossos procedimentos, porque é a partir daí que nós vamos conseguir fiscalizar de uma forma melhor o que tem sido feito com o dinheiro público. Verdade, porque a população acha, né, tem lido muito, a gente vê muita matéria falando sobre as críticas aos gastos e tal, achando que, e alguns prefeitos achando que estão soltos, quando na realidade existem outras leis que não sejam apenas a de responsabilidade fiscal, que tratem com relação a isso. Então aí as pessoas precisam saber, né? Não, tem a Inclusive também... fiscalização. Pode Pois falar. não, professor. Pode falar, fica Pode à falar. vontade. Tem a Então, fiscalização pelo assim, Ministério Público, tem a fiscalização pelo Tribunal de Contas, né? perfeito. De fato, há fiscalização e se houver desmando, com certeza isso vai ser detectado e as providências serão tomadas. A própria A Tati- população é fiscal e pode denunciar também, né? A Tatiana Sercundes aqui está dizendo, promotor extremamente atuante, batendo palmas aqui, mas eu só estou lendo todos os recadinhos. Tati é meu braço direito e eu tenho Ah, que que legal. prestar homenagem a ela, porque ela é quem tem me ajudado nessas ações da Covid. É Tá ela que vendo? aperreia de noite, de madrugada, de manhã. Tati, olha, vamos fazer isso, Coisa Tati, vamos boa. fazer aquilo, Tati, vamos fazer aquilo outro. Então, na questão extrajudicial, ela tem sido de muita importância nesse processo em Gravatá, me auxiliando aí nessas questões. Que bom, que bom. Também qual o posicionamento do Ministério Público acerca das fake news? As notícias que se falam, né, que a gente vê aí a mesma matéria com a manchete totalmente diferente e distorcida em relação aos dados com relação à pandemia e à Covid. Então, qual seria o Isso. papel, ou melhor, a opinião aí da senhora como membro do Ministério Público acerca dessas fake news? Arthur, as fake news para mim são extremamente danosas. Eu digo que é um dos maiores males trazidos pela internet, certo? Pelas redes sociais, não pela internet. É a propagação de fake news. Porque quem tem um esclarecimento melhor, que pode pesquisar, que vai atrás, que vai procurar saber se é real, se não é, não dissemina, não é, essas falácias para a população. Mas quem não tem, acaba compartilhando, e muitas vezes compartilha pelo sim, pelo não, né? E acaba compartilhando coisas que são inverídicas, levando falsas ideias para a população. E aí a gente tem efeitos danosos, como as pessoas deixarem de tomar vacina, como no caso do sarampo. Muita gente deixou de vacinar os seus filhos, porque uma fake news foi propagada dizendo que a vacina matava, que a vacina fazia mal. E assim é com muitas outras coisas, né? E começam as pessoas a tomar medicamentos por conta própria, por conta das fake news. Outras pessoas a achar que tudo não passa de um plano mirabolante de golpe ou de uma quadrilha para extorquir o governo federal pelos governadores. E aí, o que é que acontece? Isso eu estou falando particularmente em relação à Covid. Sim. E Sim, aí sim. as pessoas deixam de fazer o isolamento, muitas Dar acham que é uma atenção, né? gripezinha e acabam adquirindo, e muitas vão a óbito porque não acreditam. Então, a gente precisa ter a consciência de filtrar, de pesquisar. Se você tem um celular na sua mão e tem uma ferramenta ali de pesquisa, um Google, um Safari, seja o que for, é só você colocar o título e ir lá pesquisar, que vai aparecer muita coisa dizendo se aquilo é verdadeiro ou não. Hoje em dia, Né? até Então, os próprios órgãos de imprensa estão fazendo a fiscalização de alguns links, né? E divulgando isso. quando é boato, quando é fake, quando a informação não está tenho completa. no meu zap, aquele boatos.com, todo dia chega um É boletim e eu importante. me atualizo. É Pois é, importante porque você até esclarece as pessoas. Tem grupo que eu sou a chata da fake news, porque tudo eu estou demitindo. Mas eu acho que é uma questão de consciência coletiva, você evitar propagar essas coisas. Porque teve fake news de todo jeito. Toma água quente que o vírus não passa. Toma água com cebola que o vírus não desce. Gente, a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas notícias que chegam no nosso celular. Então, o Ministério Público tem atuado, quando confirma, tenta confirmar a origem, encaminha para a delegacia para instauração de inquérito
e para a tomada das medidas criminais cabíveis. Esse também é um Inclusive, papel... uma pergunta aqui do JW, estudante de Direito, que é perguntando em relação a essas fiscalizações, como é que são feitas. Então, a senhora praticamente já respondeu aqui. Um ponto para se colocar, por exemplo, nesse medicamento chamado hidroxicloroquina, ele é um medicamento que pessoas com doenças autoimunes, dentre elas a lúpus, são necessárias e precisam comprar isso. E com esse alarde que foi feito, várias pessoas que precisavam desse medicamento para cuidar da sua doença já diagnosticada e tendo como tratamento realmente esse medicamento, ficaram sem, porque todo mundo foi procurar para comprar e estocar em casa, sem ter a certeza da eficácia do medicamento. Isso é um absurdo. E aí, se automedicar, né, às vezes desnecessariamente... Está prejudicando o outro. E a gente sabe que a cloroquina tem efeitos colaterais sérios também. Então, assim, é preocupante isso. Fake news é uma coisa que surgiu que é extremamente danosa. É uma fofoca potencializada que pode acabar com a vida das pessoas, inclusive. Verdade. Deixa eu colocar aqui... O Gilberto Claudino comentando aqui, gratidão pela participação, doutora Fernanda, é uma honra para a FNH, que é o nosso diretor-presidente aqui da faculdade, comentando. Eu que agradeço. Michela está aqui falando, a aluna que foi aluna nossa, né? Fernanda é a autenticidade do MP. Ela mesmo. Um abraço. Cadê? Pronto, vamos lá. E aí, vamos para a próxima pergunta. Como é que, então, a senhora já falou mais ou menos, mas é importante ressaltar, né? Como é que está sendo feito esse atendimento da população por parte do MP, o atendimento à população? É importante, Arthur. Nós temos em Vitória de Santo Antão, as demandas podem ser enviadas através do e-mail plantão 12A. Se você puder digitar aí para o pessoal anotar, plantão 12A, @mppe.mp.br. Em Vitória de Santo Antão, repita aí, professor, repita. Plantão 12A, @mppe.mp.br. A pessoa envia sua demanda, coloca qual é a cidade e todos os promotores têm acesso a esse e-mail. Ok? Agora, no estado todo, se a pessoa não quiser mandar um e-mail, pode entrar em contato através do 127, discar 127, que é de 12 às 18, cai direto na ouvidoria, registra sua reclamação. Tem também o WhatsApp da ouvidoria, que é o 996790221. Tem o Facebook da ouvidoria do MPPE. Nossa, são muitos canais. Nós estamos totalmente conectados. E maravilha, tem o site www.mppe.mp.br, que lá você encontra links e canais para denúncias e para demandas. Lembrando que não é só em relação à pandemia, nem só em relação ao Covid. Isso o trabalho do Ministério Público em geral. Existem ainda, continuam tendo as outras demandas, os outros crimes, as pessoas ainda, infelizmente... São canais de comunicação, nós temos recebido demandas mais variadas possíveis, normalmente, não são só demandas da Covid. Outra coisa que é importante lhe dizer, o Ministério Público, através do MP Labs, do Ciclo de Inovação Tecnológica, desenvolveu com outros parceiros uma ferramenta chamada DaiCovid. DaiCovid, eu baixei, já usei através do seu link lá que você postou no Facebook, eu vi, muito interessante. Inclusive, essa semana nós já estamos disponibilizando para os telefones da Apple, que usam iOS. Então, essa ferramenta, Arthur, eu sou entusiasmada com ela, porque ela quanto mais gente baixar, mais fiel é o diagnóstico daquele local onde você está. E aí, para você saber como é que está o seu nível de possibilidade de contágio. E, além de tudo, ele disponibiliza consulta virtual, né? Ele disponibiliza informações sobre a Covid, ele disponibiliza, ele possibilita, inclusive na China foi desenvolvido um aplicativo desse, e que havia um monitoramento das pessoas e possibilitou que se mantivesse o isolamento de uma forma mais tranquila. Como se fosse um lockdown, aí, tipo, se você tivesse contato com as pessoas, já tivesse no próximo raio de 1 metro daquela pessoa que teve o Covid, aí já isolava todo mundo
Eu vi Exatamente. muito, muito bem, bem Então, desenvolvido. assim, o Dai Covid é uma ferramenta muito, muito assim, necessária nesse momento e uma ferramenta excepcional. Vale a pena baixar, não come memória do seu celular, é pequenininho e é muito funcional. É uma ferramenta do Ministério Público. Nós também desenvolvemos uma ferramenta junto com a Inloco e que tem monitorado o isolamento social e todos os dias é divulgado esse nível de isolamento social nas cidades. Com essa ferramenta foi que nós chegamos à conclusão que o isolamento em Pernambuco caiu de 70% para menos de 50%, ou pouco mais de 40%. Infelizmente, nesses últimos dias, em que a doença tem se alastrado de uma forma bem acelerada. Que maravilha, né? Cadê quem mais? Josiane Santos está aqui mandando uma fala também. Nossa querida doutora Juliana Arandas, que faz parte aqui do corpo de professores e docentes da Faculdade Novo Horizonte. Também, deixa eu ver mais. Anderson Silva falando aqui conosco, mandando um abraço. O Valdemir Lira está dizendo aqui que é muito interessante o aplicativo, né? Ele queria saber qual é o resultado depois dessa ferramenta. Foi uma pergunta. Qual o resultado depois dessa ferramenta? Se houve, acho que ele quer saber se houve algum efeito positivo depois desse aplicativo já, se as pessoas começaram, né? Se a gente viu algum dado positivo nele, eu creio que sim, que tem vários. É porque nós tivemos um levantamento mais fiel, né, da mobilidade das pessoas, da movimentação das pessoas, e nós agora esse dado vai ser mais preciso ainda quando o maior número possível de pessoas fizerem esse download. Importante. O Abraão mandou um abraço aqui mais uma vez. Abraão, cara, com a satisfação, viu? Muito grande estar você aqui também. Vamos para aqui. Agoniadinha, porque eu não vejo quem está, eu não estou vendo quem está. Aí não Estou dá para falar. traduzindo tudo, como se Tá tivesse ipsilíteres aqui. Aí, então vamos lá, professora. Uma das últimas perguntas, né? Qual a recomendação que a senhora pode passar com relação à população, principalmente nesses próximos dias? Pessoalmente, eu acho que se a gente conseguisse atingir um nível maior de isolamento, a gente não precisaria chegar nesse ponto de lockdown. Mas, pelo visto, principalmente em Vitória de Santo Antão, é complicadíssimo não chegar nesse ponto. Mas aí, quais seriam as suas recomendações com relação para a população em relação a isso? Vitória, eu conversei com as colegas de Vitória essa semana, porque a gente fica trocando ideias, e de fato, todas as ações que têm sido feitas, realizadas em Vitória de Santo Antão pelo Ministério Público, acompanhamento e contato direto com a administração pública, elas têm trabalhado incansavelmente nisso aí. O que é muito difícil, Arthur, é conseguir conscientizar as pessoas do perigo e da necessidade delas se manterem em casa. Principalmente quando nós temos uma desigualdade social muito grande. Então, se para mim ficar em casa não é atormentado, se para você ficar em casa não é difícil, para muitas pessoas é. Porque há pessoas que vivem em cômodos mínimos, com conforto nenhum. Então, estar em casa, muitas vezes, é muito penoso para elas. Né? Então, assim, o que é que eu digo o seguinte, que a gente precisa, dentro de todos esses contextos, ter paciência com o momento em que vivemos. Nos reinventar diariamente e atender aos pedidos, às orientações das autoridades. E ficar em casa o máximo possível. Ficar em casa o tempo todo, se você puder. E só sair se for estritamente necessário. Se você tem que sair trabalhar e seu pai está em casa, e seu filho está em casa, ou seu marido está em casa, ao chegar, tomar todas as precauções de higiene para evitar que esse vírus entre na sua casa e atinja a sua família. Muita gente vai se curar, graças a Deus, a maioria das pessoas vai se curar, né? Mas muita gente vai morrer também. E para mim, na minha vida, eu não quero ninguém a menos. Eu quero todas as pessoas que eu amo perto de mim e bem. E eu acho que a maioria das pessoas também pensam assim. Também pensa assim. Então, o que eu digo... O que eu digo é isso. Aqui,
E outra Pode, coisa, o uso da máscara, Arthur, é muito importante. Já virou pronto, lei, nesse ponto que os a gente quer chegar, né? municípios, isso, os municípios estão já também legislando nesse sentido. Nos estabelecimentos, aqui em Gravatá só se entra com máscara agora, e os comerciantes podem ser penalizados se não pedirem a utilização das máscaras. As pessoas têm que ter essa consciência que aquele paninho talvez não salve, mas vai ajudar e vai diminuir muito o contágio. Porque se eu que estou lhe atendendo está de máscara, se você que está falando comigo está de máscara, vai ser mais O risco difícil diminui bastante, cai para que quase um e nós, meio, né? exatamente, que nós transmitamos esse vírus e haja esse contágio se houver essa providência das duas partes. E, além disso, não só usar a máscara, mas higienizar a máscara, não ficar pegando na máscara, tomar todos aqueles cuidados que a gente sabe que são necessários. Verdade. O uso não precisa ser tanto álcool gel, a gente já aprendeu que logo no começo todo mundo correu atrás do álcool gel que não precisava, só o álcool 70 resolvia. Então acabou ainda aquele povo que queria lucrar absurdamente com álcool gel, ficando E com um você vê monte que de já tem em estoque. todo canto, né? Já tem em todo Exato. canto e o Já preço baixou o normal. preço, porque É, quando não tinha, né, todo mundo aumentou o preço, a gente viu agora que tá todo mundo é com estoque, porque o álcool gel exatamente. resolve, o melhor, o álcool 70 resolve, né? Que Água é e muito mais sabão, barato. água e Água, sabão, então, que é as muito pias, importante. algumas prefeituras estão colocando nos espaços públicos pias, estabelecimentos econômicos também estão colocando, né, Aqui as em pias Gravatá, de nós já lavatório. temos várias pias instaladas É muito interessante nas isso. áreas mais movimentadas. E o que eu digo e rebato sempre, o problema está na falta de consciência das pessoas. O Muito problema verdade. está em se conscientizar, nas pessoas tomarem as providências, pensarem na gravidade e pensarem que se isolar agora vai evitar que nós precisemos demorar mais com isso aí. Então, isso é o que eu digo sempre. É obedecer, é por você, é pelo médico que está no hospital, é pelas enfermeiras que Sim, estão à frente, pelo rapaz do lixo, pelo que está trabalhando no supermercado, pelas pessoas que atendem nas farmácias. A gente tem que ter essa consciência por todas essas pessoas que estão fazendo o nosso país andar. não Né? dá, Por continuar no elas, combate, né? Se tiver exatamente. alguma eficácia, vai ser por conta deles. Pois E é. acho que Então, um ponto interessante para a parte da educação, como nós somos aí da área também da educação, é que a gente estava lendo com algumas leituras fazendo com relação ao tema, que a prática de lavar as mãos com as crianças aprendendo isso vai perdurar por no mínimo 10 anos. Independente da pandemia, quando ela passar, as crianças vão continuar com esse hábito frequente de lavar as mãos. exatamente. Isso é muito E interessante. eu me lembro que quando eu era pequena, criança, nas casas, todas as casas na sala tem uma pia para você lavar as mãos. Isso era Verdade. comum. Casas antigas ainda tem. Então, esse hábito de higiene deve permanecer para sempre nas nossas condutas, no nosso dia a dia, né, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Porque a gente pode evitar muitas doenças tomando essas providências. Pois é. É isso aí. Vou dar uma lidinha nos comentários aqui. A gente tem ainda Tá, mais 14 minutinhos, que a live encerra em muito bem. 60. Mas aí, vamos lá. O Brandão Lenilson colocou aqui, tema de suma importância. Abraço para a doutora Fernanda Nóbrega, Direito de Campina Grande, Lenilson e Gisete. Lenice e Gisele, eu conheço assim, só uns aninhos, assim. Eles foram meus colegas de Percebi, escola, desde a sexta série. Para você ter A noção de Keila quanto tempo. Cruz, Um beijo para eles. maravilha, gente. Gratidão aí, vocês da Paraíba estar aqui conosco. A Keila Cruz está perguntando aqui, o decreto que fala da ampliação das atividades essenciais, salão de beleza e academias. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Esse decreto, eu desconheço esse decreto de ampliação de academias e salão de beleza. Eu penso que no momento em que nós vivemos, ampliar qualquer atividade que não seja de fato essencial é possibilitar um maior contágio das pessoas. Está tendo um Academia, levante, tá tendo um academia é levante um por dos parte do pessoal maiores. dos personagens e tal. Estou tendo um levante com relação a isso, dizendo que prática de exercício físico é saúde e tem a ver com a saúde mental e tal. Então, eles estão fazendo Com um levante com certeza. relação a isso. Eu concordo plenamente com eles. E agora, a questão, Arthur, é que as academias
são ambientes de autopropagação. E Porque de nenhuma aglomeração por conta do academia, não suor. adianta querer me dizer que vai higienizar todos os equipamentos. Não tem Eu como. saio do equipamento, você higieniza, eu saio, você sai, a pessoa higieniza. Não existe isso, não tem condições Fique, de fazer isso. fique Então, a impraticável gente, e economicamente inviável para isso. com Também não vai valer. certeza, inclusive para eles. Então, há que se pensar, se isso se prolongar, que se pensar em outras formas para que esses profissionais possam voltar às suas atividades, inclusive online. Né? Muitos já têm feito isso online. Muitos têm dado. Minhas filhas fazem balé e estão fazendo. Eu também faço, mas por enquanto está suspenso. Mas elas têm feito suas aulas online em casa, todos os dias, no seu horário de balé. Então, é também uma questão de se reinventar, como eu já falei aqui, tentar criar novos mecanismos para se trabalhar. O Marlon Brando aqui está pedindo para deixar a live salva. É importante que a gente já vai salvar assim, Marlon, e vai deixar disponível daqui a uns 2 ou 3 dias no canal do YouTube da FNH. A gente vai divulgar aí para quem está inscrito também. Quem não tiver, entra lá no feed aí da FNH, aqui no Instagram, se inscreve para poder receber o certificado, principalmente os estudantes, né, de direito, que é importante, né? É importante. A Michelle Barreto está mandando aqui um abraço, falou tudo, amiga. Quem mais? Um beijo para a Michelle. O Alex Santos, o uso das máscaras diminui demais o contágio, é importante, foi o que a gente colocou. Esther Costa está mandando aqui, batendo palmas. Quem mais? Vamos ver aqui. Eliane, colocando aqui uma das melhores promotoras de Pernambuco. Nossa, Eliane muito Gaia, é a dona ela do mesmo. a minha amiga, minha colega maravilhosa, uma mulher inspiradora. Eu sou fã dela em todo canto. Eu sou suspeita porque eu amo essa mulher. Minha musa inspiradora. Que maravilha, tá vendo? A Ananda Pimentel também aqui tá batendo palmas. Pedro, quem mais? Tem mais alguma pergunta, gente? Doutora, quanto à portaria 639 do Ministério da Saúde, poderia esclarecer? Clarissa, Gente, acho que o número é complicado, né? número de portaria fica É complicado, antes que esse decreto saiu. Arthur sabe que esse negócio de decorar número não é Não existe, a pessoa que pega, a pessoa assim que acha que a gente, até quando o cara é estudante de direito, que anda aquele vade-mecum, acha que decora tudo ali, impossível. Né? E ainda mais agora com essas atualizações diárias. Da portaria, mas eu ainda não, pelo número eu não sei esclarecer, sinceramente eu não tenho como esclarecer. Verdade, Larissa, explica mais ou menos para a gente que a gente pode ver pelo tema, né? A Larissa, o Ministério Público solicita o cadastramento de todos os profissionais de saúde. Eu acho que esse decreto seria sobre isso. Entendi. Cadastramento de todos os profissionais de saúde. Inclusive profissionais de saúde veterinária também, para atuar na linha de frente da Covid, caso necessário. É por aí. Abraão aqui atualizou a gente, ó. Ele colocou aqui que o presidente ampliou e incluiu salão de beleza, academias, mas condicionou a autorização do Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde. E por isso que eu não tenho conhecimento. Deve ser recente e nós ainda estamos debatendo sobre essas normativas recentes, entendeu, Arthur? Por isso que eu não sabia, ainda não tinha conhecimento da questão das academias e salões de beleza. Acontece o seguinte, cada estado, o STF já declarou que o estado tem autonomia e os municípios devem seguir, não é? Não podem, vamos dizer, se ultrapassar o que o estado determinar, mas podem se ampliar. E cada estado é que, de fato, tem definido o que pode funcionar e o que não pode funcionar dentro do seu âmbito, diante da peculiaridade de cada estado e da situação da Covid em cada estado. Né? Então, assim, vamos aguardar como é que vai se desenvolver isso. E se for lei, a gente vai ter que cumprir. Infelizmente, é isso que eu digo. Eu cumpro e eu oriento o que está dentro da lei. Eu não posso fugir dela 1 centímetro. Então, se o estado de Pernambuco liberar academias e liberar salões de beleza, eles vão funcionar no município de Gravatá. Maravilha. A Ju Freitas está mandando aqui, sou fã dessa promotora. Ju. A Mariângela Pereira.
Mariângela Pereira, promotora show de origem paraibana, parabéns. Minha Éder amiga Brandão aqui desde João também. Pessoa. Uma excelente Éder, professora universitária. É. maravilha. Éder Brandão, grande Fernanda Nóbrega e o nobre colega Arthur. O Éder foi aluno também seu, lá na Oi, não, faculdade. tá aluna, Éder. Nunca mais eu fui Éder. E o pai dele também foi meu aluno. Pois Lá na é. faculdade. É. Vamos lá, deixa eu ver a última pergunta aqui. A exigência que fizeram para o presidente preservar seu laudo médico sobre o Covid é legal? Ai, meu Deus, essa pergunta é complicada aí, Fernanda. É, veja, os juízes já consideraram, os juízes que exeraram decisão nesse processo já consideraram legal, né? O TRF do Rio de Janeiro já considerou legal. Então, vamos ver o que a STF vai dizer sobre isso. Eu entendo que o chefe de Estado e chefe de governo tem que ter a transparência necessária, não é, com seus governados e deveria, sim, ter exibido esse exame desde o início. Verdade. Isso aí é o meu entendimento. Eu lá na cadeira dele, que jamais, mas eu lá na cadeira dele, eu teria feito isso desde o início. Positivo ou não, eu teria mostrado o resultado do meu exame. Eu acho que ele, como gestor do país, esse tipo de garantir a intimidade é totalmente dispensável. Nesse caso aí, já que ele é quem gere os destinos do nosso país. Pois é, querida promotora e professora, a gente está perto do tempinho já de encerrar, então eu queria deixar aí um pouquinho para a senhora se despedir do pessoal e agradecer, fazer seus agradecimentos. Deixando claro desde já que foi um prazer para a gente lhe receber. Creio que quando tivermos com as atividades já presenciais, vamos ter aí alguma palestra relativa ao tema, vou lhe convidar várias vezes, tá? E esse convite pode se estender até para você voltar a ensinar lá e ser professora lá com a gente. Lembrando que a faculdade Novo Horizonte ela é muito nova, a gente está feito de pessoas com muita vontade de produzir conhecimento e ter pessoas como a senhora próximo de nós seria uma honra. Arthur, eu agradeço o convite, agradeço a deferência, agradeço todas as pessoas que participaram da live. Isso para mim é uma alegria poder contribuir de alguma forma com todo mundo que está assistindo, com os alunos, com as pessoas que acessaram. A gente tem trabalhado muito e momentos assim servem até de descontração, servem até para a gente esquecer um pouco o que tem acontecido. Apesar de falar sobre o tema, mas é tão leve, é tão agradável que a gente se sente muito bem em relação muito bem fazendo esse tipo de coisa. Então, eu estou à disposição da faculdade. Maravilha. Inclusive, a faculdade tem as minhas iniciais, né? Teve gente perguntando, é seu Instagram? É seu Instagram? Não, é o Instagram da faculdade, porque são as minhas iniciais. É verdade. É FNH, minha inicial é FHN. Mas tá assim, vendo? Eu fico muito feliz, eu estou à disposição para o que for necessário, dentro das nossas possibilidades, pode contar comigo, você sabe disso. Eu agradeço. Gente, por favor, fiquem em casa, usem máscara, tomem suas precauções, porque a gente vai com Deus no comando e a gente vai sobreviver a isso, vai passar por essa crise e nós vamos sair pessoas melhores, profissionais melhores, pais, mães, filhos melhores de tudo isso, eu tenho certeza, que veio para ensinar muita coisa a gente. Maravilha, gratidão, professora. Um abraço enorme aí na família, na Vivi, como é o nome da segunda filhota, que eu sempre esqueço. Bia, Beatriz. Bia, Beatriz, pronto, maravilha, satisfação recebê-la. Prazer é meu. Outra coisa, Arthur, que as pessoas não deixem de procurar o Ministério Público, acessem o site. Com certeza, até tem diversas ferramentas. Tem Instagram, tem Facebook, tem site, tem telefone, tem vários canais que as pessoas podem se comunicar. Nós estamos totalmente conectados. Então, isso aí é uma prioridade do Ministério Público, é ser demandado e tomar as providências que estiverem dentro do seu mistério. Gratidão, professora. Eu que agradeço. Até logo, viu? Pessoal, para quem continua aí, a nossa maratona ainda continua. Teremos ainda nos próximos dias o Dr. Paulo Joviniano, presidente da OAB de Olinda, mestre no Direito, professor da FNH, vai falar mais sobre as questões da advocacia, os desafios, amanhã. E ainda teremos mais 2 dias
e com possibilidade de ampliar para mais. Então, acompanhe a maratona da gente, se inscrevam para poder receber o certificado. A gente continua amanhã, acompanhe direitinho, a partir da manhã será às 20 horas com o Paulo. E doutora Fernanda continua aí com a gente, acompanhando sempre a FNH, que a gente também vai estar junto aí de parceria com o Ministério Público e também com ela, tá bom, gente? Obrigada, Arthur. Boa noite. professora. Boa noite a Tudo de todos e a bom. todas. Boa noite, gente. Vamos encerrando aqui. Boa noite.